Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Gente, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da gente ter uma cabeça mais aberta, da gente passar a identificar as nossas limitações com relação a crenças, preconceitos e tudo mais. É muito engraçado que o que me motivou a fazer esse vídeo foi que pela primeira vez eu vi no Instagram um videozinho de uma mãe e uma filha. E a mãe cantava uma música e estava escrito assim, era clássica. Música assim do Bon Jovi, do U2, pessoal da nossa idade, né? Nossos ídolos aqui dos 50 anos é da nossa geração. E quando ela cantava, era lá, estava escrito lá contemporâneo. E aí pela primeira vez eu me senti clássica. Gente, aquilo eu me travei, sabe? Eu falei, meu Deus, eu já sou clássica. E agora? Então vamos falar um pouquinho sobre como ser uma pessoa clássica, mas com mente aberta, saber entender a juventude da atualidade. Não é que, eu não sei aí no Brasil, mas aqui a gente já está nesse sentido um pouquinho mais à frente. Então vamos conversar sobre isso, você tem interesse, fica até o final. Não se esqueça de me dar um like, fazer aí os comentários de vocês, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram. Vamos lá! Bom, gente, é claro que isso é de pessoa para pessoa. Tem pessoas que querem, como eu, né? Eu tenho sobrinhos, eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos, eu tenho uma filhada. E todos eles estão aí já entre 15, 16, 17 anos de idade, quer dizer, adolescentes. Então, quando eu entro em contato com eles, que eu adoro estar misturada com a juventude, eu adoro estar misturada com os mais velhos, eu quero estar no meio deles e aprender um pouquinho, né? Porque eu acho que desde quando eu era criança, eu era assim, eu nunca fui uma pessoa que selecionava as outras para socializar. Então, assim, não, eu não vou me misturar com esse pessoal porque eles são muito pobres. Ou não, eu tenho que me misturar com esses porque esses sim são ricos, têm outras experiências, entendeu? Eu nunca fui de pensar muito nessas coisas. Eu sempre me atraí por pessoas de caráter bom. E para mim, nunca me interessei se é branco, amarelo, gordo, magro, enfim. Eu venho falando sobre isso no canal, né? Sobre a minha questão com preconceito, que é algo que eu realmente não consigo entender, não consigo entender. Acho isso, assim, uma vergonha, é a vergonha de uma sociedade, é o preconceito, né? Mas enfim. Então, para que a gente esteja com a cabeça aberta, para que a gente consiga entender, primeiro a gente precisa aceitar, né, a forma como esses jovens estão se comunicando, a forma como eles estão organizando os valores deles na cabeça deles. Então, por exemplo, as minhas sobrinhas aqui da Austrália, todas elas já falam que não vão casar. E esse fenômeno dentro já do mundo, né, dos adolescentes, é o que está acontecendo. Eu não sei aí na família de vocês, pessoal, mas na minha, meus adolescentes não pensam em casar, não pensam em fazer uma faculdade já de imediato, que eu acho ótimo, né? Porque quanto mais cedo o jovem entra na faculdade, mais cedo ele se arrepende, mais perdido ele fica. Eu sempre achei que a pessoa, depois que terminasse o colegial, tinha que ter um tempo para trabalhar, experimentar a vida, viajar, para depois sim ter maturidade e começar um curso que realmente quer. Então, o que eu acho para mim, que eu considero como a minha cabeça como uma mente aberta ao novo, é principalmente porque eu procuro experimentar as coisas, né? Então, toda vez que eu falo aqui, por exemplo, sobre alimentação, a partir do momento que eu comecei a entender e querer para mim, que daí vai, né, a decisão de cada um. Quando eu passei a querer para mim me curar da alimentação, tudo mudou. E aí eu passei a inserir na minha vida alimentos que até então eu nunca nem imaginava que eu fosse até gostar do sabor, né? Eu tenho aí um videozinho falando sobre os alimentos mais difíceis que foram para mim, e eu tô aberta, e se amanhã aparecer um produto diferente, uma forma diferente de uma substância mais orgânica ou de um produto, um alimento orgânico, eu vou querer provar e, sabe, pelo menos provar,
para saber se realmente é gostoso ou não, se realmente vale ter pela questão da saúde, né? Muita coisa que eu me alimento eu não gosto, mas eu sei que faz bem pro meu organismo. Então, estar disposto a isso é o que eu estou, né? E não só alimentação, pessoas diferentes. Nós temos aqui na Austrália um amigo do meu marido, um amigão assim, já são amigos há mais de 30 anos. Ele é japonês do Japão, veio para cá, eu acho que com 20 e poucos anos, e ele chama Jinichi. E o Jinichi é uma pessoa que ele é muito assim peculiar, porque ele foi criado por uma cultura japonesa muito tradicional. Então, por exemplo, ele não consegue entender as pessoas aqui na Austrália que são mais relaxadas, que se atrasam nos compromissos. Os transportes públicos que não chegam na hora exata, às vezes atrasa 5, 10 minutos, para ele é um desastre. Então, ele tem muita dificuldade a isso, porque ele foi criado num regime muito correto, né? No Japão, os tradicionais são assim, eles têm palavra. Quando ele fala que ele vem para cá a tal hora, pode ser 2 minutos antes, mas ele nunca chega atrasado, porque ele fala que a coisa que que mais se irrita, que mais irrita ele aqui na Austrália, porque as pessoas são muito relaxadas, ninguém tem muita preocupação com o horário, né? Então, ele trouxe para mim e para o meu marido umas características, uma forma de encarar a vida totalmente diferente, muito mais organizada, muito mais cheia de métodos e hábitos, né? Mas é muito interessante. A gente tem conversas assim. Ele me explicou, por exemplo, como que é a questão do transporte do trem no Japão, de como que é em algumas cidades você achar um endereço que é totalmente diferente da nossa lógica, que tem rua, bairro e CEP. Em algumas regiões lá não é assim ainda, né? Então, a forma de ler os livros japoneses, que é de trás para frente, certos valores que eles têm, sabe? O respeito que eles têm pelos mais velhos. Então é tão interessante, assim, se eu fosse uma pessoa fechada, não, eu só vou ficar com os brasileiros porque o resto não me interessa. Olha o que eu perco, né? Olha o que a gente perde de coisas interessantes acontecendo. Muita informação no Japão não chega em outro lugar, só sabe quem mora lá, né? É a mesma coisa aqui para a Austrália e os brasileiros. As informações que chegam aqui do Brasil, na grande maioria, são informações ruins. Então, esse estar disponível para o novo, para o diferente. Eu lembro aqui na Austrália, quando eu vi pela primeira vez na praia, uma praia específica num bairro aqui, as mulheres de burca, sabe? As do Oriente Médio que colocam aquela roupa toda preta, só com uma telinha aqui na frente para ver, né? Para elas olharem. Nossa, aquilo a primeira vez me chocou, sabe? Porque foi num dia calor, de muito sol, e aquela mulher na praia vestida daquele jeito, meu Deus, aquilo me agoniou de um jeito. Mas por outro lado, eu percebi que para elas tem um sentido ser assim. E quem sou eu para chegar e dizer que está errado, né? Então, assim, aqui na Austrália a gente tem essas possibilidades de enxergar o diferente e de valorizar. Uma outra coisa são lugares diferentes, né? A gente aqui tem vários bairros, né? Tem um bairro que é só de indianos, onde a gente vai lá e come uma comida indiana mais parecida possível. Tínhamos aqui um restaurante, uma churrascaria chamada, eu acho que era Brazilian Barbecue, que era uma das melhores assim que tinha. Tem um tal do Brasa, que é uma outra churrascaria muito famosa aqui, mas eles ainda misturam algumas coisas aqui para não ficar tanto só Brasil, sabe? Então não é assim uma coisa tão tradicional. A gente já consegue encontrar nos barzinhos brasileiros, onde eles vendem aí feijoada, snackzinhos, coxinha, essas coisas, sabe? A gente já consegue, mas não é assim uma quantidade muito grande, não, são em bairros específicos. E uma coisa aqui
que eu acho incrível na Austrália é que as pessoas elas têm a liberdade de existir. E é algo que eu ainda quero discutir, ainda quero, sabe, eu tô estudando essa existência moderna, né, dos novos adolescentes, dos novos jovens. A gente vê muito aqui escolas com misturas de pessoas com necessidades especiais junto com crianças normais ou pessoas normais, entre parênteses, né, porque eu nem gosto de falar dessa forma, mas enfim, pra gente entender. E assim, a pessoa pode ter e ser e se vestir e se colocar como quiser. Então, eu fui uma vez no escritório do governo para registro de casamento com meu marido, e a pessoa que nos atendeu estava de terno, todo bem arrumadinho, era um rapaz, com cabelo moicano, sabe? Cheio de piercing e tal, eu olhei assim, aí eu não fico parada olhando para a pessoa, que eu tenho medo da pessoa achar que eu tô julgando. Então, eu olhei rapidinho, aí eu comecei a pensar, eu falei, gente, será que no Brasil a gente tem isso, essa liberdade, né? E um último exemplo, mais recente, é que a juventude aqui na Austrália, eu não sei se no Brasil tá assim, já existem aquelas pessoas que não querem ser chamadas ou não querem ser catalogadas pelo gênero. Então, uma das minhas sobrinhas, ela tem uma namorada, e essa namorada falou para ela que ela não se sente nem mulher nem homem, que ela tem um nome e que ela quer ser, que todo mundo se refira a ela pelo nome dela. Por quê? Porque vai ter dias que ela vai se sentir mais masculina, tem dias que ela vai se sentir mais feminina. E aí, a minha sobrinha, com medo de já apresentar para a família, para mim, pro tio dela, que é o meu marido, e pro pai dela, ela esperou o momento certo. Eu achei tão bonitinho isso, gente. Achei tão assim, de uma delicadeza de ser humano, sabe? Ela pediu pro pai chamar o irmão, que é o meu marido, eu também estava lá, como se fosse uma reunião por telefone. E ela falou, olha pessoal, eu tenho o meu parceiro, a minha parceira, e ela só quer ser chamada pelo nome. Então, no inglês, a gente tem o he e o she, que é ele e ela, e a gente tem o it, que são para coisas. E ela quer ser referida, se reconhece como it, o que para nós seria mais pelo nome mesmo, né? Então a gente não fala assim, eu não posso falar para minha sobrinha, oi querida, como é que está a sua namorada? Ou então eu não posso falar, como é que ela está? Não, eu tenho que falar um nome. Como é que a fulana está? Ela está bem? Quer dizer, ela está bem, eu também não posso falar. Eu tenho que me ater a isso. E isso tudo, quem foi me explicando foi ela, minha sobrinha. Ela falou, tia, a gente só tem que tomar cuidado na hora que for falar, só isso. Agora também a gente, como eu falei para ela, a gente se pega querendo entender como é que vocês vivem, para que a gente não agrida ninguém. Agora, às vezes, a gente também está tão acostumado ao jeito clássico de ser, que a gente se perde. E eu expliquei para ela, ela falou, não tia, tá tudo bem se você errar, se um dia você falar algo que não é o jeito como ela gostaria de ser tratada, não tem problema. A minha sobrinha teve esse cuidado de explicar pra gente como que a gente deve se portar a parceira dela. E eu achei assim, sabe, de uma aceitação, a geração de hoje, se tem uma coisa que eu vejo, eu não sei como é que tá aí, tá, gente? Mas aqui, pelo menos, ninguém para ficar olhando só porque o casal é de dois homens ou de duas mulheres. Não existe isso, sabe? Ninguém precisa provar que tá feliz. Eu procuro aceitar. Nós acolhemos a minha sobrinha da forma mais amorosa possível. A gente sempre fala para ela, olha, só dá um toque pra gente se a gente errar de como tratar, porque a gente também não nasceu sabendo. Nós também temos que nos predispor a entender, né? Então é isso, minha gente. Se vocês quiserem aí que eu traga mais alguma coisa sobre
Se vocês querem falar sobre essa questão da gente ter uma mente aberta, de aprender a aceitar as coisas que estão acontecendo da melhor forma possível, não é? Muito melhor, muito menos sofrimento para nós, tá bom? Então, coloquem aí o que vocês acharem, se vocês quiserem que eu fale mais sobre alguma outra coisa referente a esse assunto, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal!